Olá, seja bem-vindo. No programa Um Contra Um desta semana, nós recebemos aqui nos estúdios da Vale Play o prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Rothbard Tomé. Aqui na bancada, vamos falar da reta final do mandato, obras para concluir, organização do PSD e o projeto pós-mandato. Antes de mais nada, prefeito Tomé, obrigado pela sua presença aqui no programa Um Contra Um. Obrigado, Albanir, agradeço a oportunidade, é sempre um privilégio participar do programa e a gente poder aqui levar informações para a nossa população. Antes de mais nada, a pergunta que eu tenho feito a todos que sentam nessa cadeira e estão aí diante desse microfone, se eu posso fazer qualquer pergunta ou se o senhor tem alguma restrição a assunto, tema. Não, pode ficar à vontade. Então tá bom. Então vamos começar a entrevista e a primeira pergunta ela é leve, prefeito. Só gostaria de saber do senhor qual foi o mandato mais difícil, se foi o primeiro ou o segundo. Dependendo do ponto de vista, né? Momentos bastante desafiadores nos dois mandatos. Primeiro, a gente assumiu com bastante dificuldade na questão financeira. O município não tinha crédito, né? Nós vínhamos de uma questão de recessão econômica também, na questão nacional, muitas prefeituras enfrentando problemas financeiros, e nós enxugamos a máquina, reduzimos cargos comissionados, a gente revisou contratos, conseguimos renegociar contratos e reduzir bastante a despesa da prefeitura, mas dados do Tribunal de Contas apontavam aí dívidas na ordem dos 17 milhões. Nós passamos o 2017 todo pagando a conta, viramos 2018 com 10% desse valor ainda para pagar. E a prefeitura só recuperou crédito em 2019. Quando o Tribunal de Contas apontou, a gente conseguiu, com apontamento positivo das contas, ir até a Secretaria do Tesouro Nacional e contrair investimentos para a cidade, que levou asfalto para as valadas, revitalizou a Estrada Blumenau, fez o novo contorno viário leste da cidade, que é a ponte ligando Bremer, Bela Aliança, com BR-470 pelo bairro Navegantes. E aí foi uma enxurrada de obras que a gente conseguiu entregar. Então esse foi um momento difícil do primeiro mandato. O segundo mandato, sem dúvida, apesar de que catástrofes climáticas também ocorreram no primeiro. Faço questão de lembrar do ciclone bomba que a gente teve. Período de seca, nós tivemos que abrir poços artesianos para conseguir abastecer com água os animais nas propriedades rurais. Tivemos uma grande enxurrada no final do primeiro mandato, em dezembro de 2020, com morte, inclusive, no bairro Valado de São Paulo. Agrediu muito o Presidente Getúlio, o bairro Revólver lá em Presidente Getúlio. E a pandemia, também tudo isso no primeiro mandato. No segundo mandato, o volume de eventos climáticos foi maior, principalmente no ano passado. Isso é fato. 7 enchentes no ano passado, 2 já esse ano, e isso dificulta muito o trabalho, apesar de que a grande maioria dessas obras que nós iniciamos no primeiro mandato, a gente entregou no segundo. E eu fui para a reeleição muito convicto, falava diretamente para o cidadão, vou fazer o segundo mandato melhor do que o primeiro, porque a gente tinha o planejamento estratégico da cidade muito bem definido e isso ocorreu. O volume grandiosíssimo de obras, eu sempre digo, é o maior pacote de obras que Rio do Sul já viu, o maior volume de quilômetros de asfalto aplicado, o interior todo pavimentado, escolas em todos os bairros novas, unidades de saúde, os acessos novos. Eles foram entregues no segundo mandato, mas com certeza no segundo mandato teve período de cheias, muitas, que dificultaram o nosso planejamento, mas que a gente está superando e eu penso que a gente vai fechar bem essa segunda gestão. Mas diante de todas as dificuldades dos dois e até da não tanta experiência de um primeiro mandato para ter uma experiência de segundo, qual foi o mais desafiador, prefeito? Eu penso que o momento desafiador foram os momentos das cheias, Os momentos das cheias, eles são extremamente delicados. Então, o segundo mandato teria sido mais desafiador? Mais desafiador. Eu digo mais difícil ou menos bom. Ele foi mais desafiador. Ok. Ainda aproveitando que o senhor falou então da questão da enchente, eu pergunto qual o tamanho do atraso no desenvolvimento de Rio do Sul que a enchente de 2003 deixou para o município. O senhor falou ali de 7 enchentes em um ano, assim, especificamente aquela enchente do fim de 2023, qual é o tamanho do atraso de desenvolvimento? Quantos anos Rio do Sul deixa de se desenvolver com um fenômeno desse? Eu acho que para recuperar a cidade, a gente vai levar em torno de uns 2 anos. Eu sempre digo isso. Você tem problemas em drenagens que romperam, Nós tivemos 400 ruas que ficaram embaixo d'água no período de cheias, principalmente de novembro. 18 mil pessoas saíram de casa.
você teve todo um transtorno que o cidadão que está nos vendo nesse momento, nesse debate aqui, Albanir, sabe que até para ele recuperar a casa dele, o empresário para recuperar a empresa dele, é a mesma coisa na prefeitura. Você tem dificuldades, né? E eu tenho levado isso com muita clareza para a população. Acho que 2 anos é o tempo que vai para organizar a cidade, né? Para colocar ela no lugar. O impacto na questão de geração de empregos, empresas formalizadas na cidade. Nós tivemos um impacto de 3 meses. Foi outubro, novembro e dezembro, de baixas, né? Tivemos ali em torno de 1.100 postos de trabalho a menos entre contratações e demissões, naquele período somados 3 meses. Mas janeiro, fevereiro e março, de 1.100, 1.100 e poucos, já subiu para 1.400 novos empregos. Janeiro, fevereiro e março. E agora vem na subida novamente. Nossa cidade vem, ao longo dos últimos anos, crescendo muito na questão de empresas instaladas na cidade, geração de empregos e movimento econômico, né? Crescendo verdadeiramente. Nós saímos da 21ª posição de exportações e hoje somos a 15ª cidade que mais exporta no estado de Santa Catarina. Ou seja, é um termômetro real, né? A gente vive um ano pré-eleitoral, muita gente quer vender coisas ruins da cidade para dizer que tem projetos de salvação, né? Mas os números econômicos de emprego e renda, todo o setor está precisando contratar em Rio do Sul e não tem mão de obra, né? Então, a gente percebeu, Albanir, que na questão do impacto econômico, e eu falava com João Paulo Kleinubing, que era prefeito de Blumenau em 2008, quando daquela grande enchente no Vale Itajaí, ele me colocava que a cidade levou de 5, 8 anos para se reerguer economicamente. A gente continua com o nível de alvarás de construção dando entrada na cidade. Essa semana observei, né, com alvará de loteamentos sendo aprovados na prefeitura, lugares mais valorizados na cidade do que outros, mas que continuam sendo habitados, ou seja, a construção civil tem o seu valor também. E eu creio que o impacto econômico ele foi curto, ele foi de meses, mas o impacto para o cidadão recuperar sua casa, para o empresário recuperar sua empresa, a cidade para ser recuperada na plenitude, 2 anos para colocar tudo no lugar. Prefeito, e ainda insistindo no assunto da cheia, o senhor falou que as empresas estão se restabelecendo, mas claro, os investidores eles ficam um pouco temerosos. Quando será a próxima enchente? A gente sabe que está aí a Draga no Rio fazendo o serviço dela, é eficiente ou não é uma outra questão, mas o Estado está apresentando uma resposta menos de 1 ano após a enchente. A União também tem que ter a parcela dela de contribuições e recursos, mas o que o município tem feito nos ribeirões, a parte específica, claro, o município tem que fiscalizar essas obras do Estado e da União, mas assim, de execução, qual é o papel do município nesse momento de recuperação de ribeirões, de desassoreamento de ribeirões? A parte que cabe ao município. Nós estamos numa reavaliação do nosso plano diretor, que isso também cabe, né? Albanir faz questão de destacar a questão do desenvolvimento urbanístico adequado para a nossa realidade. Agora nós iremos, nos próximos 30 dias, convocar uma grande audiência pública para debater uma grande reformulação do nosso plano diretor, alguns incentivos bastante grandiosos para alguns bairros. Rio do Sul, pela primeira vez na história, vai permitir construir prédios com até 35 andares na nossa cidade, porque tem bairros que têm um potencial gigantesco e temos que entender que outros bairros a gente tem que cuidar com a construção, né? Não pode haver aterros, não pode haver a obstrução da subcalha do rio, porque o rio hoje ele está ali na calha, quando ele chega até 6,5 metros, 7, ele está na calha, mas tem momentos que ele sai para os 7,5, 8, ele está na subcalha do rio, até a cota 9, 0 aterro, não pode. Então a gente está observando essas questões. A limpeza dos ribeirões está acontecendo. Nós estamos a todo vapor lá no Ribeirão Canoas, que é o ribeirão praticamente que corta todo o fundo Canoas, o bairro Fundo Canoas, que no período de enxurradas de outubro e novembro do ano passado trouxeram inúmeros transtornos. Está em fase de término a limpeza lá. Terminando, nós estamos indo para o Ribeirão Taboão, né? Faremos uma varredura no Ribeirão Taboão também para dar vazão para o Ribeirão, que em períodos de enxurradas, de fortes chuvas intensas, alaga o bairro. O rio está lá abaixo e o bairro acaba estando alagado. E o desassoreamento do Ribeirão é um dever do município, né? Nós estamos estudando os diques em Rio do Sul. O Ribeirão está montante, ele está para cima, o rio está aqui embaixo, a água está descendo para o rio. Quando desses grandes alagamentos rápidos, você tem a capacidade de expurgar a água do Ribeirão para o rio.
E isso funciona em Blumenau, que buscou tecnologia holandesa para desenvolver esses projetos. Nós já estamos em fase de elaboração de anteprojetos. Ribeirão do Tigre, na Barra do Trombudo, tem problemas. Ribeirão Tabuão, Ribeirão Canoas tem problemas. E que podem ser solucionados, por muitas vezes, através desses diques, que solucionam problemas pontuais em Blumenau. Dou exemplo aqui do dique do Fortaleza, que é um grande ribeirão em Blumenau, onde o dique diminuiu fortemente as recorrências de inundações. O estudo que nós fizemos, Albanir, para o bairro Barra do Tabuão, hoje, ao longo dos últimos 30 anos, o índice de recorrência de enchentes lá é de uma enchente a cada 3,3 anos. Com a implantação de um dique, o índice de enchente com enxurradas teria sido diminuído para 21 anos. A gente teria tido menos enxurradas. Isso lá atrás, esse estudo é de antes das enchentes de outubro e novembro. Então a gente teria tido um volume médio de inundações lá muito menor e justifica o investimento. Então a prefeitura está na fase de elaboração de anteprojetos. Eu quero terminar o governo com os projetos prontos. O próximo prefeito, que não tenha ciumeira política, possa pegar os projetos, a exemplo do projeto JAICA, né? Tem gente que quer mudar o JAICA de nome para chamar de projeto do João, do Pedro, do Paulo, do Tomé, do Jorginho, do deputado fulano. E é o plano que os japoneses vieram aqui e estabeleceram. Eu espero que, da mesma forma, a implantação dos diques, que está sendo provada a sua eficácia, quando a gente terminar o anteprojeto, a gente vai provar isso, a gente consiga implantar isso em Rio do Sul e diminuir a recorrência de inundação em inúmeros bairros aqui na nossa cidade. O município está aí com obras em andamento. Eu vou citar aqui duas que não sei como está o cronograma, mas não sei se o senhor conseguirá concluir no seu mandato. Uma é a ligação do Buda com a BR, ligação Oeste, perdão, e as obras do ginásio, sim, na quadra de um tamanho exigido para competições nacionais, principalmente de futsal. Alguma possibilidade dessas obras serem entregues ainda neste mandato? E outras obras que estão em andamento, o senhor pretende concluir nesse mandato? A Arena Poliesportiva, a obra está a todo vapor. Nós ficamos cerca de 1 ano e meio sem receber recursos, né? Teve o ano eleitoral de 2022, que atrapalhou muito, e a metade do ano de 2023, que não veio recurso, né? A gente conseguiu agora receber todo o restante, né, da obra. Lembrando, né? Tem muita gente agora que também quer ser o pai da criança, até pelo fato de terem liberado o recurso, né? O governo federal está disponibilizando 5 milhões, vai mais ou menos em torno de 6 a 7 milhões de recurso próprio. Ali um investimento de mais de 11 milhões de reais, fruto da boa gestão do dinheiro público que a gente fez, que permitiu que essa obra pudesse ser entregue, possa estar sendo entregue, né? São 2.100 lugares, acessível, uma verdadeira arena que vai poder fazer, inclusive, outros eventos depois, competições de nível nacional, a gente que sediou Jogos Abertos, né? Tínhamos um ginásio, nosso ginásio tem cerca de 700 lugares, né? A gente vai ter quase 3 vezes o número de público que hoje o Artenir Werner tem, um ginásio com mais de 50 anos, Rio do Sul merece uma arena nova. Trabalhei muito para viabilizar isso, né? Consegui isso por intermédio do deputado Carlos Chiodini, que é do MDB, já tive intermédio de ministro dos esportes, que era do PP, agora tem, né, o governo PT, enfim, a gente sempre buscou diálogo para liberar o dinheiro e eu acredito que até final do ano a gente consiga terminar a obra, né? Já a Ponte Oeste, infelizmente não, né? Agora em junho está fazendo 2 anos que o governo do estado não paga 1 centavo para seguir essa obra, né? Eu julgo que há um certo boicote político nisso, para poder vender que o prefeito, para a cidade bem, ela tem que ser do mesmo partido que o governador. E isso não é verdade, né? Milton Obos foi prefeito do PP, né, do Partido Progressista, quando o governador de Santa Catarina era Luiz Henrique, na época PMDB, né? Se levou em consideração o interesse público, se prevaleceu isso. Milton e Luiz Henrique nunca foram do mesmo partido. Infelizmente, a Arena está há mais de 1 ano e meio com a obra parada, por falta de repasse de recursos. Eu assinei o convênio dessa grande obra, que é o contorno viário de toda a região da Cebola em direção à BR-470, tirar o tráfego de veículos pesados do bairro Canoas, da rua Dom Pedro II, que é uma rua muito limitada, muito estreita, colocar na Jorge Lacerda, que tem calçada dos 2 lados, ciclovia, estacionamento dos 2 lados, 2 pistas grandes de rolagem, rumo à BR-470, mas, repito, foi o governo Moisés que pagou a primeira e única parcela. Eu vejo até umas mentiras nas redes sociais que dizem que
tem impedimento com relação ao DENIT para sair o acesso em direção à BR-470. Isso é mentira, isso não existe, esse impedimento por parte do DENIT, até porque o trevo, a rotatória, ficará no pátio da antiga Secretaria Regional, ou seja, não impacta em absolutamente nada a questão da interseção junto à BR-470. Eu lamento muito, né? Rio do Sul é uma cidade cortada por 3 rios, e quanto mais pontes tiver, melhor para a fluidez do trânsito, né? O cidadão que todo dia nos horários de pico está sofrendo, nós no período de cheias, quando teve a queda da BR-470, né, o desmoronamento da BR, se tivesse aquela ponte já funcionando, que tinha previsão de cronograma para entregar agora, no começo do segundo semestre de 2024, teria o seu dia a dia muito melhor. Mas, infelizmente, não vai ser possível, né? Tá lá as vigas da ponte, tem 3 milhões investidos ali, e vai ter que ficar para o próximo prefeito, né? Continuar batendo nessa tecla de que, independente de partido político, a gente precisa trabalhar para entregar o benefício, para melhorar a vida das pessoas. E, repito, o Rio do Sul é uma cidade que precisa de mais pontes para melhorar o fluxo do trânsito, principalmente nos horários de pico, melhorar a vida do cidadão. O governador Jorginho, o governo Jorginho Melo, não tem sido parceiro de Rio do Sul nesse momento? Eu acho que tem sido parceiro naquilo que é necessário, né? Mas você estar diante de uma situação dessa, eu digo necessário, por exemplo, perante as cheias, né? Os recursos foram liberados, mas porque era necessário liberar, né? Não tinha outro caminho a não se ajudar Rio do Sul, né? Eu acho que às vezes o governador Jorginho ele é cercado de gente que afasta nós líderes aqui em Rio do Sul do governo do estado. Acho que por ciúme político, né? Querendo criar mais projeto de poder do que projeto de gestão, de cidade, de resultado na vida das pessoas, né? E isso é muito ruim para a cidade, né? Quem perde com isso é a população. Então, ele tem sido parceiro naquilo que é necessário ser, aquilo que é obrigação do Estado, estar presente numa cidade. Mas a gente poderia estar fazendo algo a mais, que Rio do Sul precisa. Rio do Sul precisa entregar expectativas novas, né? Nós temos no orçamento do Estado, aprovado na Assembleia Legislativa, a nova policlínica de saúde, 42 milhões, para construir ali, na entrada da cidade, uma nova policlínica, né? Nós temos a Ponte Oeste, essa ponte que precisa sair do papel, né? É o novo contorno viário da cidade, está lá desde 2022, assinado o convênio, em junho, liberada a primeira parcela, 2 anos sem pagar, né? É realmente muito ruim para a cidade. E eu julgo muito isso. O governador é blindado, né, de alguns seres que fazem política por poder, não permitindo que o prefeito da cidade se aproxime do governador. Prefeito, agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais delicada, que são algumas polêmicas de fim de mandato, especialmente do último ano. Eu começo falando dos famosos 25 milhões que não foram aprovados pela Câmara. O senhor foi vereador por 2 mandatos. Foi um projeto para a Câmara. Houve uma nota do Observatório dizendo não me parece muito legal esse projeto. Sim. Houve uma pequena mudança no projeto, o Observatório foi lá, emitiu uma outra nota, dizendo, ok, se vocês quiserem aprovar, o Observatório dá um aval. Não, acho que foi a primeira ou uma das maiores derrotas do senhor na Câmara, que faz parte do jogo político. Sim. O senhor foi vereador, faltou um pouquinho de tato de conversar com os vereadores para essa aprovação? Pode ser que sim. A gente talvez poderia ter ampliado mais o debate antes de enviar a matéria para a Câmara. Mas quando ela foi enviada para a Câmara, a gente já tendo um diagnóstico dos estragos que as enchentes tinham causado na nossa cidade, e para isso precisa de recurso para recuperar, né? Vale salientar que hoje a nossa administração tem saúde financeira para contrair 430 milhões de reais em investimentos. Eu só preciso fazer uma adendo. 25 milhões, se não me engano, foi o superávit de Rio do Sul. Não só isso até. Mas um valor ali de período que foi justamente... Sim. Precisava-se fazer esse financiamento? Enfim. Com certeza. Até porque hoje está comprovado, o primeiro semestre desse ano comparado ao primeiro semestre do ano passado, tirando fora a questão dos ajustes econômicos e inflacionários, nós vamos contabilizar um gasto maior, do mesmo período do ano passado com esse ano, de 27, 28 milhões de reais. Por quê? Porque se gastou para recuperar a cidade. Então, você desequilibrou o cofre, né? Você tornou ele vulnerável. A prefeitura hoje está com caixa ralo, paga rigorosamente em dia, todo mundo quer vender para a prefeitura, quer prestar serviço para a prefeitura, diferente de realidades passadas, quando assumi, por exemplo, mas não tem dinheiro sobrando.
né? E tem muita obra, Albanir, que precisa de contrapartida, tem o término da Arena, que precisa de contrapartida, o Centro Integrado de Saúde, que está sendo construído no Jardim América, para a gente sair do Verdão, entregar o Verdão para o Hospital Regional ampliar sua estrutura, é recurso próprio, 4 milhões e 700 mil reais. A gente pediu dinheiro para isso, a gente pediu dinheiro para abrir as transenchentes, para evitar os transtornos em período de cheias em nossa cidade. Nós pedimos dinheiro para comprar um caminhão hidrojato, um chupa-cabra, e nos foi negado. Ou seja, negado por 5 vereadores, né? Até teve um vereador que usou, na hora do debate da reunião, para mim uma hipocrisia pura, né? Dizendo de que haviam vereadores de vários partidos votando contra o projeto. Hoje, todos aqueles que votaram contra, 3 estão num partido, 2 estão em outros 2 partidos, e todos estão em oposição ao governo e, em tese, não apoiam o pré-candidato que o prefeito Tomé apoia. Ou seja, a gente, depois de um determinado momento, Albanir, a gente tentou gerar uma discussão até lá na Câmara de Vereadores, na Defesa Civil. Reunimos os vereadores, reunimos o Observatório Social, líderes empresariais de outras entidades, apresentamos toda a proposta, demos sugestões, inclusive, para eles indicarem propostas, mas, mesmo assim, o projeto foi rejeitado. E esse dinheiro, 25 milhões, para uma cidade que pode contrair 430 milhões, está fazendo falta na cidade. Veja que poderia ter um caminhão chupa-cabra a mais limpando as bocas de lobo. Aí hoje eu olho nas redes sociais o cidadão botando lá, não dá conta nem de limpar as bocas de lobo. Por quê? Porque nos foi cerceado o direito de comprar e dobrar a capacidade para fazer desobstrução de boca de lobo por 5 vereadores. Eles votaram contra a cidade, não votaram contra o Tomé, mas quiseram prejudicar o projeto político, em tese, onde o Tomé está inserido. Mas prejudicaram quem? Prejudicaram a vida do cidadão que teve dificuldades, a cidade ainda tem dificuldades, para conseguir reestabelecer a cidade no pós-enchente. A prefeitura tem dificuldades porque trabalha com orçamento enxuto, apesar de que a receita vem numa crescente, a gente vai entregar com as contas 100% em dia, apesar de toda essa dificuldade que a gente passou. Outra polêmica, prefeito, foi a questão do torneio de verão. O torneio de verão foi, em cima da hora, tirado da Associação Alto Vale de Futsal e entregue para a equipe Bonforte. Isso, diante das notas oficiais do governo, são uma coisa. Quem está nos bastidores entende que... pode ser outra. Pode ser outra, enfim. Houve um pouco de retaliação? Você trabalha com quem você confia. A partir do momento que eu não tenho nada contra o vereador Duda, deixar bem claro a pessoa dele, conheço ele desde criança, conheço a família dele conhece a minha família, mas você trabalha com quem você confia, com quem joga no mesmo time que você, literalmente. Quando o nosso pessoal da FMD foi buscar contato com a Associação de Futsal, a qual ele faz parte, a gente teve poucos retornos. Quando nós fomos entrar no Instagram do torneio de verão, havia sido mudada a senha. Pra você ter noção, o torneio de verão não é de uma associação. O torneio de verão existe um projeto de lei que o regulamentou, inclusive agora, eu retomei o torneio de verão. Foi a nossa gestão que retomou o torneio de verão, que tinha sido paralisado em 2015. O nosso governo retomou o municipal de futebol, o nosso governo ajuda o futsal profissional, o nosso governo ajuda o futebol de campo profissional, a gente fortaleceu muito o esporte. E quando a gente viu, aquilo tudo tinha acontecido e também saiu uma nota dizendo que já tinha data para o torneio de verão, mas que ainda não se tinha o local para ele ser sediado. Bem, a prefeitura buscou novos parceiros para fazer o torneio de verão. Tanto é que essa associação, ao invés de fazer o torneio de verão em Rio do Sul, fez em Lontras, palmas para Lontras, que abraçou o projeto. Mas a Associação de Rio do Sul decidiu, inclusive, sediar em uma outra cidade, desprestigiando, em tese, a nossa cidade. Fico feliz que foi um sucesso o evento. Agora tem torneio de verão em Lontras, tem torneio de verão em Rio do Sul. Os 2 foram sucesso de público, boas equipes, competição de alto nível. Acho que até houve um ganho. Tem mais torneio de verão, tem o Cebolão em Tuporanga, tem torneio de verão em Lontras, tem torneio de verão em Rio do Sul, tem em Indaial também, um torneio muito forte. E eu acho que se ganhou com isso. E a Bonforte realizou um belíssimo trabalho. Fez um grande trabalho, muito transparente, apresentaram prestação de contas, centavo por centavo gasto, fizeram um dossiê com documentos fiscais todos numa pasta. A gente apresentou isso para a imprensa porque foi uma prerrogativa minha. Vamos fazer um torneio de verão transparente, prestando contas, entregamos aos vereadores, entregamos à sociedade, à imprensa.
né, um balanço, até porque o pouco saldo que deu ele tem que ser revertido para eventos com a base, com a categoria de base, com as crianças. E é incontestável, né, o trabalho que a Associação Bom Forte de Futsal faz com as crianças através do futsal aqui na nossa cidade. Prefeito, nós estávamos falando de polêmicas, especialmente fim de mandato. Vou falar de uma que todo mundo já sabe a sua posição, mas eu queria fazer uma pergunta de uma outra ótica. A Mostra transforma na Fundação Cultural. Sim. Deu o que falar. Rio do Sul até foi para a mídia nacional negativamente com aquilo. Todo mundo já sabe a sua posição sobre a Mostra, e a minha pergunta não é querer entrar no mérito. A minha pergunta é no campo legal, no campo de diplomacia. O senhor estava licenciado, inclusive de férias, em Nova York. Quem estava respondendo pela prefeitura era a sua vice, com quem o senhor contou na campanha, precisou inclusive dos votos do partido. Quem responde pela prefeitura quando o prefeito está licenciado é quem está em exercício. E veio uma ordem dos Estados Unidos, veio uma nota da fundação dizendo que o prefeito não quis, mas quem estava na prefeitura a prefeita era Carla Bastos Miguel. Por isso que eu quero saber, o senhor não passou por cima da vice nessa questão? Não caberia, de repente, uma ligação para Carla, não gostaria, mas... Nesse sentido, a minha pergunta é na questão do campo jurídico, até porque é o vice que responde. Na semana que o senhor estava fora, se tem algum documento que foi assinado que não deveria, quem vai responder legalmente, juridicamente, e não estou dizendo que isso aconteceu, mas é quem estava em exercício. A exemplo do João Rodrigues, que uma vez vice-prefeito assinou um documento e teve que responder. O senhor não passou um pouquinho, não extrapolou o limite de... Vou interromper minhas férias sem ter o poder da caneta naquela semana? Primeiro, meu respeito à doutora Carla, que todos os anos assumiu a prefeitura. A Carla é uma parceiraça, né? Buscou muitos recursos em Brasília. A gente conseguiu fazer muita coisa boa, conseguiu creche, conseguiu pavimentação de rua, conseguiu destravar a liberação de recursos da Arena. É uma vice muito parceira, de uma sensibilidade humana incrível, até porque a mulher é a primeira vice-prefeita mulher da história de Rio do Sul. Eu tenho muito orgulho disso, assim como eu tenho orgulho de ter sido prefeito ao lado do Dr. Paulo Cunha, um cara de sensibilidade na área da saúde enorme. Mas bem como a Carla teve autonomia para fazer muitos trabalhos na nossa gestão, ela bem sabe disso. Tem gabinete, tem assessoria e faz acontecer com a estrutura que ela tem. Mas eu já estava no Brasil, eu estava retornando de férias, né? Estava na rodovia no Paraná, que eu peguei o voo em Curitiba para ir a São Paulo, Nova York. No retorno eu já estava no Brasil e nem a Carla sabia, nem eu sabia, né? A gente viu pela imprensa a divulgação do evento. Fomos buscar informações mais aprofundadas junto ao nosso superintendente da Fundação Cultural. Não havia ofício formalizando o pedido do uso do Teatro Domingos Venturini na Fundação Cultural para aquela apresentação. Aí fomos olhar o conteúdo, né? O conteúdo, para resumir aqui, vai completamente contra, né, as questões que envolvem uma fundação municipal de cultura, uma fundação cultural, né? Um evento que é privado, remunerado pelo Prêmio Catarinense de Incentivo à Cultura, né? O Prêmio de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina, ou seja, recebe por isso e poderia perfeitamente pagar um local privado para fazer isso, porque na sala do lado você tinha uma criança fazendo aula de violão, né? Você na outra sala do lado tinha uma criança fazendo aula de música, de canto, de pintura, né? Enfim, eu acreditei piamente naquele momento que não seria, e para mim ainda não é o local adequado, até porque não havia formalização de documento, e para mim fere violentamente a questão do que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala da vulnerabilidade de ponto de vista de uma criança. Então, quando você torna livre algumas questões que são muito fortes, você torna a criança vulnerável àquilo. Às vezes ela nem quer aquilo, mas ela está sendo induzida àquilo. Alguém que tem no seu corpo algo diferente que lhe leva, não digo nem diferente, que é aquilo de fato, aquilo que a pessoa sente que ela é uma coisa. Agora, quando você faz eventos que promovem apologia, o incentivo, é outra. Então, o meu respeito, eu tenho muitos amigos gays, tenho amigos lésbicas, frequentam a minha casa, tenho um relacionamento maravilhoso. Eu
teve um período que choveu muita crítica, mas choveu também de muita gay, muita gente lésbica que me mandou mensagem dizendo assim: eu apoio a tua atitude, porque não é desse tipo de evento que representa o meu sentimento ou quem eu verdadeiramente sou. Então, nós tomamos as decisões, inclusive de ordem legal, viu, Abanir? Porque não tinha documento formalizando a utilização do espaço. Não, a minha pergunta é, o senhor estava licenciado, o senhor, Sim. naquele momento, naquela fração de semana, o senhor não tinha gerência nenhuma. A gente sabe que politicamente é o prefeito, mas legalmente o senhor não poderia assinar nenhum documento naquele período. Veja bem, né, eu vou dizer para você assim, a gente nunca perde, né, a responsabilidade de estar prefeito. Se ele tivesse acontecido, exemplo de que aconteceu numa outra cidade aqui do Vale do Itajaí. Eu só preciso também reiterar que esse evento aconteceu em Rio do Sul, foi em outro local. Existem pré-candidatos a vereador que estão no time que o senhor defende que apoiam o evento. E é uma questão de respeito, né? Entender até onde vai o meu limite, até onde vai o seu. E eu respeito as pessoas que defendem isso, né? Mas eu, como prefeito, né, com esse ponto de vista, entendendo até na questão da esfera legal, da liberação do espaço, tomamos essa decisão com muito respeito à nossa vice-prefeita. E o áudio vazado, foi vazado? Eu mandei para o nosso superintendente da Fundação Cultural e fui cobrado da imprensa, por órgãos de imprensa, no momento do meu posicionamento. Eu encaminhei aquele áudio, esse é o meu ponto de vista, porque eu estava dirigindo naquele momento, eu não podia... Né? A minha noiva até me ajudou naquele momento a disparar. Eu disse: manda esse áudio aqui que é o meu ponto de vista. Mas aí, acreditando naquele momento, com a cabeça cheia e olhando para o trânsito, que faria um resumo daquilo e aí o áudio vazou. Mas é tudo certo também, a gente assume a responsabilidade, sem nenhum medo, até porque essa é a função do prefeito, né? Ter coragem para encarar tudo aquilo que precisa ser encarado. Prefeito, quem acompanha o senhor há um bom tempo na política, e eu posso dizer que acompanha, percebe uma nítida mudança do seu comportamento. Posso dizer isso porque a sua trajetória política meio que se confunde com o tempo que eu estou em comunicação aqui na região. O Tomé vereador era ele revia algumas coisas, ele parecia nos bastidores que aceitava mais sugestões. O Tomé é candidato a prefeito na primeira eleição, inclusive eu apresentei sabatinas, eu entrevistei, mediei debates lá em 2016, também. Dirigiu um outro debate já na sua reeleição, a gente já percebia uma mudança porque de marcação de território, de ser prefeito. Via tentativa, inclusive, de colar o Acelera, uma tentativa de, estou influenciado pelo Dória, então Acelera Rio do Sul, no primeiro mandato, no começo foi assim, a gente viu o senhor cortando a grama do parque, como o Dória fazia, uma coisa meio prefeito de Colatina e tal. Agora, eu tenho previsto um Tomé mais bolsonarista, um Tomé que rebate mais as perguntas. E não é uma crítica, não estou dizendo que a imprensa não pode ser rebatida, não é isso, mas estou dizendo que é uma coisa que a gente percebe que quando ele é questionado, confrontado, ele rebate, ele é um pouco mais duro, às vezes, nas respostas. E aí eu pergunto, nessa busca de identidade, nessa mudança de humor, de alterações, qual deve ser a linha do pré-candidato a deputado estadual, José Eduardo Rothbard Tomé? Qual será a linha que o senhor vai adotar em 2026? É uma linha mais bolsonarista? É uma linha mais Dória? Qual vai ser a linha Tomé? Eu não sou bolsonarista. Eu nunca fui. Eu votei no Bolsonaro 2 vezes para presidente da República, mas essa coisa de criar um pseudo-personagem, eu não comungo com isso. Estive hoje ainda, inclusive, num veículo de comunicação onde a gente falava sobre questão de vacinas. Né? É importante vacinar contra pólio, contra o sarampo, contra a rubéola, né? Contra as gripes. Né? Tem gente que não pode vacinar. Eu tenho um filho autista que toma uma carga pesada de medicamentos, então eu acho que não dá para obrigar todo mundo a vacinar sob pena de não conseguir matricular na escola. Então, vejamos, você tem parâmetros. Agora, a linha da direita, não toda, é contra a vacina. Tá, daí nós vamos ter de volta a poliomielite, que está campanha mundial para acabar com a polio, né? Então eu acho isso um absurdo. Essa questão liberalista da esquerda, né? de fazer apologia às minorias para criar impactos políticos, mas não governa para as minorias, faz apologia, mas não governa, faz um governo macroeconômico ruim para o Brasil, o dólar a 5,50, a taxa de juros alta, a inflação aumentando, dificultando o poder de compra do cidadão levar o básico para casa, ou seja, o discurso não casa com a prática.
também não me agrada em absolutamente nada. O que para mim a política é hoje, Albanir? O tempo me fez aprender muito. Hoje até acho que estou mais conciliador do que, por exemplo, estive na minha reeleição, onde verdadeiramente a gente era alvo de pancada, de agressão por parte de adversários, e a gente tinha que rebater e sair e mostrar o que a gente estava fazendo. O Acelera Rio do Sul entregou e entrega o maior pacote de obras da história de Rio do Sul. O maior volume de metros quadrados de asfalto aplicado foi nas 2 gestões do prefeito Tomé. O maior volume de metros quadrados, cerca de 20 mil metros quadrados de construções na educação, foi no governo Tomé. O maior volume de atendimentos na área da saúde, fora do horário normal de expediente da saúde, foi no governo Tomé. E é isso para mim que importa na política hoje, Albanir. Lembra que eu era prefeito em exercício no governo do ex-prefeito Milton Ovos, quando eu era presidente da Câmara, eu renunciei para não deixar aprovar contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas de um ex-prefeito. Ou seja, eu sempre fui muito de ter postura clara. O cidadão de Rio do Sul sabe quem é o Tomé. Quando eu assumo um lado, eu vou lá e assumo e digo por que eu assumo. Eu não sou de ficar em cima do muro. Eu nunca fui e nunca vou ser. Mas eu hoje consigo entender o patamar que estou, aonde a população de Rio do Sul me permitiu chegar. Ser vereador 2 vezes, prefeito 2 vezes, e hoje, apesar das adversidades enfrentadas em 2023 e 2024, vivemos na 6ª melhor cidade para se viver de Santa Catarina e a 60ª, número 60, em nível de Brasil. Isso muito também, não só, mas também graças à gestão que a gente faz voltada para resultados. Então, assim, nem direita, nem esquerda. Se eventualmente eu fizer um projeto político em 2026, vai ser para ser alguém que dê resultado efetivo para a região do Alto Vale e para o estado de Santa Catarina. Porque de discurso o povo está de saco cheio. O povo precisa entender que a política é a arte de mudar a vida das pessoas. É uma ferramenta para entregar resultado. E discurso, arminha ou a foice da esquerda, para mim, não interessa. Não muda a vida de ninguém. Prefeito, estamos chegando na parte final do bloco. Daqui a pouco vou fazer aquele jogo de perguntas e respostas. Tem mais 2 perguntas, também gostaria, assim, de brevemente não deixar aqui no nosso roteiro, na nossa pauta. 8 anos à frente de uma prefeitura, o senhor tem prós e tem contras, como todo governo que tem a cada mandato. O desgaste da imagem é o caminho mais natural, Você vai agradar alguns e vai desagradar a outros. Até que ponto Tomé estará na campanha a partir de agosto para fazer o sucessor? Nos momentos em que for importante eu estar. Entender que um projeto de educação infantil 12 meses não pode parar. Iniciou no governo do ex-prefeito Milton, foi interrompido, Tomé reativou. O projeto de educação empreendedora, da robótica, do campeão nacional de matemática, do campeão nacional de oratória, que é referência para o Brasil, são projetos que não podem parar. Da saúde do trabalhador, cuidando lá do trabalhador dentro da empresa, mais de 6 mil trabalhadores por ano recebendo saúde preventiva lá no seu local de trabalho, é algo que não pode parar. A cidade do idoso, que está cuidando do idoso com pilates, com nutricionista, com psicólogo, com educador físico para a nossa melhor idade, é um projeto que não pode parar. O Centro de Qualificação Profissional, existente em parceria com a Obra Coupe, antes existia padaria e escola, agora são 7, 8 frentes de qualificação profissional junto ao PEAD, que é o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego. Trabalha 4 dias, estuda o 5º, em 6 meses sai com certificado para encarar o mercado de trabalho. Isso não pode parar. E quem representa isso? Quem representa isso é o sucessor do prefeito Tomé. Até porque a gente viu uma ruptura no período quando pós-governo Milton Ovos. Então, quem representa isso é o pré-candidato do PSD, que é o Gerry Consoli, o nosso pré-candidato a prefeito. Ele representa a continuidade disso. Mas o Tomé não pavimentou a minha rua. É verdade, eu não consegui chegar em todas as ruas. Nós pavimentamos 160 ruas. Mas o Tomé prometeu uma ampliação de uma unidade de saúde, ou prometeu, não conseguiu recuperar a cidade toda no pós-enchente. Ali, às vezes, o Tomé, é verdade, eu não consegui fazer tudo. Faz 80 dias que eu perdi minha mãe dizia, não prometo que você não pode cumprir. Lá em 2016, quando eu fui diplomado, em 2017. Ela foi percebendo, eu estou falando da minha mãe isso, percebendo todas as dificuldades que eu passei. Meses antes de ela falecer, ela falou para mim, lembra? Eu disse, lembro, mas eu sei que tem coisa que talvez tu te comprometeu, que as dificuldades que tu enfrentou,
te impediram de entregar. Volta lá, olha no olho das pessoas e diga, eu não fiz porque eu não consegui fazer. Então, agora é o momento de eu ter humildade de reconhecer que muitas coisas que eu gostaria de ter feito eu não fiz e que o meu pré-candidato a prefeito tem que ir lá ter liberdade, ter a liderança dele, ter o projeto dele para dizer, eu vou fazer mais, eu vou fazer melhor. E isso é muito legítimo, porque o candidato não é o Tomé. O pré-candidato é o Gerry. E ele tem que ter essa autonomia, liderar os líderes para pavimentar o seu caminho. E eu não tenho dúvidas. O perfil do Gerry, empreendedor, dinâmico, arrojado, figura nova no meio político, foi deputado 60 dias, está aprovando projetos ainda de autoria dele agora, um ano depois que saiu da Assembleia. É o melhor perfil para governar nossa cidade e eu estou muito convicto que ele representa muito bem um projeto de continuidade para fazer Rio do Sul crescer ainda mais. Prefeito, independente do veredito que a população de Rio do Sul der nas eleições de 2024, o senhor dará posse a qualquer sucessor no dia 1º? Se o sucessor achar que sim, legalmente eu devo estar. O ex-prefeito Gariba esteve na minha posse, né? Eu sou grato a isso, é uma questão de respeito e pretendo estar sim, com toda certeza, até porque é um resumo de 16 anos de vida pública, de muitos dias e noites fora de casa, de muita estrada, de muito trabalho, de muito amor, de muita dedicação. Faz parte da minha vida praticamente. Eu entrei na política com 23 anos e saio com 39 anos. Fiquei 16 anos, quase mais um tanto da minha vida servindo as pessoas, trabalhando para Rio do Sul e com certeza eu estarei lá. E depois da posse, o que o senhor vai fazer? Quais são os seus planos a partir de 1º de janeiro, depois da posse? Eu sou empresário do ramo de higiene infantil, do ramo de higiene pessoal. Eu tenho uma indústria que tem crescido muito, graças a Deus, né? Tem ganhado mercado no sul do Brasil. Agora nós estamos numa negociação internacional com a Argentina, levando o nosso produto para fora do país. Eu tenho isso para me preocupar num primeiro momento. Eu tenho a minha família, os meus filhos, que eu vi muito pouco. Veja, Albanir, eu entrei na política e eu não tinha filhos. Eu vou sair da política com um menino Jorginho de 14 anos, que me ensinou muita coisa. A minha menina com 4, ela vai estar, eles 13 e 3 hoje eles têm. Mas eu sou coordenador regional do PSD, eu tenho feito um trabalho regional. Nós saímos agora na janela partidária de 41 vereadores para 47 vereadores. O partido cresceu, alguns saíram, mas muito mais decidiram optar pelo PSD como uma opção para construir os seus projetos políticos. Nós temos pré-candidato a prefeito em 11 cidades, pré-candidatos a vice-prefeito em outras 12 cidades, ou seja, nós estaremos presentes na majoritária de 28 cidades em 23, na grande maioria. Teremos mais de uma centena de candidatos a vereadores e a gente provavelmente vai eleger em torno de 50 vereadores. 2026 tem muita água ainda para passar embaixo, né, dessa ponte. Literalmente, eu vou estar analisando o cenário, né? A minha vida empresarial está bem encaminhada, graças a Deus. Eu tenho convites para atuar em instituições, né, para dar assessoria para prefeituras, diante do que a gente fez, por exemplo, com o Sebrae, Cidade Empreendedora. Rio do Sul é referência para o Brasil. Então, eu tenho convites para trabalhar nessa área e tenho bastante trabalho pela frente. Tá certo. Prefeito, agora vamos para aquele ping-pong rápido aí, no máximo uma frase, o que vier à sua mente. Governo Lula. Mais uma vez uma decepção na minha leitura. Governo Jorginho Melo. Ainda tem que mostrar que veio. Atual composição da Câmara de Vereadores de Rio do Sul. Tranquila, diante de momentos de desafio que a gente teve, mas tratando com respeito. Rio do Sul. A melhor cidade para se viver no mundo. E José Eduardo Rothbard Tomé. Um jovem ainda cheio de sonhos e muito grato a toda a nossa população de Rio do Sul por tudo que me permitiu ser. Perdi meu pai com 5 anos e a minha mãe agora com 38. E Rio do Sul, né, eu tenho como o melhor lugar para viver e sou muito grato, né, por todos os aprendizados, os ensinamentos, as oportunidades que eu tive para trabalhar, para desempenhar o meu papel. E espero continuar aqui ao lado dos meus filhos, da minha família, para todos sempre, né? O José Eduardo, essa pessoa, busco praticar a humildade, busco praticar o diálogo, gosto de conversar, gosto de ouvir os mais velhos, quem me conhece sabe disso, e busco sempre dar o meu melhor, né? Eu acho que uma palavra que me resume é trabalho.
Quem me conhece sabe, diz muito, o Tomé é trabalhador, e é isso que eu vou levar para mim. Tratei a prefeitura com muita seriedade, vou entregá-la muito melhor do que quando assumi, numa condição econômica, estrutural, administrativa, de contas públicas, e tenho muito orgulho disso. Tá certo, prefeito. Quero agradecer a sua presença aqui no programa Um Contra Um. Eu quem agradeço. Um abraço. E agradeço também você, internauta, você telespectador, que tem acompanhado a temporada do programa Um Contra Um 2024.